are all so true. From age to age you stand. Who can question you? And I will not forget how you've been so good. Awesome God, mighty Father, King of kings, there is no one else like you. You are worthy of my praise. Holy Lamb, my Redeemer, Prince of Peace, there is no one else like you. You are everything to me. You who made the world, you are one. Graça e paz, amados em Cristo. Quero saudar a todos na bendita e a santa paz do Senhor. Para então dizermos que vamos hoje, felizmente vamos começar o nosso estudo sobre com o tema o reino de Deus versus a religião. E para podermos então aqui começar, vamos falar mesmo que o reino dos céus pregados e estabelecido por Jesus Cristo versus as religiões e as suas denominações criadas pelos homens. Então eu hoje quero falar desse aspecto. Vou acabar por definir aqui, trazendo a definição, não é minha, trazendo a definição sobre o reino e também falar da monarquia. O que é isto? O que representa essa monarquia? Deixa eu ver um minuto só, faz favor. Hoje vamos falar sobre essa monarquia. Vamos falar também de das diferenças entre o reino dos céus e o reino dos homens. Eu acho que hoje vai ser o suficiente falarmos desses aspectos, porque eu quero levar passo a passo para que nós possamos compreender este estudo ministrado. Amém? Então, eu quero que você não seja alheio a este estudo, mas que também seja participante. Os seus comentários são importantes no rodapé, as suas opiniões, ainda que depois de ter... pode ser que você venha assistir esse vídeo daqui a algum tempo, mas ainda assim todas as opiniões são importantes, porque nós crescemos com as críticas de muitos dos amados, que nos levam a refletir mais as Escrituras e também nos trazerem algumas luzes bíblicas com relação ao tema que aqui estamos a trazer. Então, gostaria muito de contar convosco, a vossa sinceridade nisto, né? E eu vou também, verdade, prometo, com toda a sinceridade, trazer esse estudo aqui sem sofisma, sem tabu, sem vãs filosofia, sem ideias preconcebidas, mas nós aqui estamos a tratar do estudo da palavra de Deus. E é isso que importa para nós, para os filhos do reino, entendemos como é que tudo isso funciona, para podermos nos libertar, porque a Bíblia Sagrada diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos dar início a este estudo. Volto a repetir, temos o tema principal, que é o reino dos céus pregado e estabelecido por Jesus Cristo versus as religiões e denominações criadas pelos homens. Aleluia! Então nós vamos começar primeiramente a esmiuçar o tema. Vamos começar primeiramente a definir o que é o reino. Então eu vou trazer a definição de reino, vai ser a definição de reino, a definição humana, não é? A definição secular que nós vamos trazer aqui. Depois, quando tivermos que trazer as diferenças, ali vamos poder também, na verdade, redefinir o que é o reino para Deus. O que é o reino no sentido bíblico. Aleluia! O que Deus refere-se. Aleluia! Então, amados irmãos, nós vamos começar por definir o que é o reino. Bem, o dicionário online dá-nos essa definição que diz que o reino é uma nação, um estado governado por um príncipe reinante que tem o título de rei ou rainha. Quer dizer, estamos a falar numa monarquia e num reinado. Aleluia! Também pode ser o conjunto das pessoas cujas as funções estão subordinadas à aprovação do rei ou da rainha. Estamos a falar
que é a definição de reino. De uma forma figurada, nós podemos dizer também que é o domínio, lugar ou campo em que alguém ou alguma coisa é senhor absoluto. Então aí estaremos a tratar de um reino. Também da outra forma figurada podemos dizer que é o conjunto do que ou de quem compartilha particularidades essenciais, compondo algo único e homogêneo. Aleluia. Então, esta é a definição que nós temos de reino. Nós vimos aqui que reino é uma nação, estado governado por um príncipe reinante que tem o título de rei ou de rainha. Estamos a falar na definição secular, que de certa maneira também, a partir dessa definição secular, conseguimos compreender a definição espiritual do reino, mas onde vamos redefinir, na verdade, a definição de reino para Deus vai ser nas diferenças que a gente vai trazer pelas Escrituras. Amém? Então, logo a seguir temos também, vamos falar o que é uma monarquia. A monarquia, na verdade, é um governo em que o chefe supremo pode ser o rei ou rainha, tipo de governo em que o poder supremo é exercido pelo rei até que ele morra ou renuncia. Neste caso, os seus descendentes direitos assumem o poder. Estamos a falar numa monarquia. E também a monarquia pode ser tida por extensão política, estado em que o poder é exercido pelo rei, pela rainha, por seus descendentes ou herdeiros. Estamos a falar por extensão política. Não é? Quer dizer que por um estado que seja diferente do que está, pode ser colocado, na verdade, podemos ter essa monarquia extensiva a um outro território. Tá bem? E como vimos no caso o exemplo seria mais específico, seria o próprio o reino da Inglaterra, que tem extensão em vários territórios fora da própria Inglaterra. Tá bem? Ok, então nós vamos agora, o que é o mais importante para nós, o estudo de hoje. Eu quero que você, com uma esferográfica também, possa tomar nota. O estudo de hoje, nós vamos querer apresentar a diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens. Por que que nós queremos trazer essa diferença? A necessidade de nós trazermos essa diferença porque os amados irmãos que me antecederam, que me anteciparam, os que saíram pregando a mensagem do reino, falando sobre o reino, o que seria o reino e a intenção de Jesus Cristo, porque sabemos que Jesus veio estabelecer o reino. Muitos deles não fizeram esta, vamos assim dizer, todos não fizeram a separação na definição ou trazer as diferenças. O que simplesmente eles trouxeram foi que a definição que nós lemos secular e as outras definições que suportam, e apresentaram isso para o povo como o estabelecimento do reino de Cristo. Mas eu acho que é um grande erro. Por quê? Porque se nós não trazemos a diferença, jamais nós saberemos entender como funciona o reino de Deus, porque há uma grande diferença mesmo, porque o reino do céu não pode ser comparado ao reino estabelecido pelos homens. Há alguma similaridade quando se trata de algumas coisas que vamos aqui notar, vão ser notáveis, mas no entanto, se nós não trazemos a diferença, a informação ou o estudo fica confuso. E aliás, os que me antecederam pregaram sobre o reino dos céus e falaram sobre o reino do céu e trouxeram as mesmas definições do reino secular e acabaram por aprisionar pessoas em religiões, aonde a pessoa que estava a pregar, o pregador, depois eu, mais lá ao fundo, nos outros estudos eu vou falar de alguns precursores que fizeram isso. Ele apresentava-se como o pregador a falar sobre essa soberania do reino, o poder do reino, o rei. E quando eles faziam essa apresentação, eles acabaram a aprisionar as pessoas para uma religião, uma determinada religião. Por quê? Porque na verdade eles queriam se consagrar como príncipes desse rei. Quer dizer, eles que tomaram a titularidade de príncipes de Jesus. Já que Jesus é o rei, nós que somos os pastores, nós que somos os pregadores, somos os príncipes de Jesus. E isso acabou trazendo a maior confusão. E até porque o estabelecimento de um evangelho da prosperidade com profundezas e raiz, que eu depois vou citar alguns dos precursores que fizeram isso, e acabou por ser pior do que até aqueles que pregam simplesmente uma mensagem religiosa cristã.
E foi esse um dos grandes erros. Então, por isso, no meu estudo, eu acabei por achar de extrema importância nós trazemos aqui as diferenças que vai acabar por ser muito edificante para nós compreendermos como funciona este reino. Então, vamos começar. Nós temos 7 diferenças apenas. Vamos falar hoje das 7 diferenças e vamos dar continuidade das outras definições com relação ao que é religião, o que aliás, vamos saber o que é o reino nos outros estudos. Acredito que poderemos ter 3, 4 estudos para podermos compreender isso. Amados irmãos, nós entendemos que é necessário, Jesus quando veio pregar o Evangelho, a partir dos Evangelhos semióticos, Mateus, Marcos, Lucas, Jesus Cristo aponta e mesmo até João, aponta para, na verdade, vamos dizer, ele aponta que ele era um rei, ele faz uma afirmação de que ele era um rei e veio estabelecer um reino. E esta foi a acusação que levou Jesus Cristo a ser crucificado. Jesus Cristo foi crucificado porque ele declarou-se rei. E ele falou que não era... Ele esclareceu e aclarou, pregou, falou que o reino que ele veio pregar não era um reino deste mundo. Daí a referência que Jesus fala, o reino dos céus. O reino dos céus. Mas esse reino do céu não é nada mais, nada menos do que o próprio reino de Deus. Mas Jesus fazia referência ao reino do céu para poder separar de que o reino que ele veio estabelecer é um reino proveniente do céu, estabelecido nos céus. Aleluia? Então, é nesta base que nós vamos falar. Ok. Primeira diferença que nós vamos aqui trazer. Bem, a primeira diferença apontamos como o quê? Os reis humanos, aleluia, os reis humanos são mortais e substituíveis. Os reis humanos são mortais e substituíveis. Prova disso nós temos verificado que há tempos morreu o príncipe da Inglaterra e tarde cedo a rainha também tem já descendentes e linhas que poderão substituí-la. Por quê? Porque ela não pode dar continuidade por causa da questão biológica, da questão da natureza humana. Ela está à espera da sua morte um dia. Como a sua mãe morreu, ela também aguarda o dia da sua morte. Então, os reis são mortais e substituíveis. Quer dizer, morreu, vai vir outro no seu poder. O mais jovem, a quem ela nomear, ou quem, sei lá, como o conselho da própria realeza fizer, vai colocar no poder como o novo rei da Inglaterra. Amém? Então, nós vamos lá. O rei do reino dos céus é o rei eterno. Aleluia. O rei do reino dos céus, do reino de Deus, é o rei eterno. Estamos a falar de Deus ele mesmo. É o rei eterno. Aleluia. Ok. Esse Deus eterno, como nós podemos... onde é que temos suporte disso? Então vamos ler algumas escrituras. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14, diz-nos assim: aguardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo a seguir, no 15: a qual o tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui, vê bem, Jesus está aqui a dizer, no 16 está dizendo Timóteo, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Jesus Cristo é o Rei eterno. Aleluia. É um rei eterno. Ele não será substituído jamais. É um rei eterno. Amém? Por isso é que ele diz no princípio, eu sou. Quer dizer, ele é. Aleluia. Ainda em livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, diz: no seu manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo
já se declara Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a declaração de Deus. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quer dizer, eu sou o Rei de todos os reis da terra. Eu sou o Senhor de todos os senhores da terra. Amém? Aleluia. Então, essa é a declaração de Deus. Que nenhum ser humano pode usar. Que nenhum ser humano pode fazer o uso desse título. Aleluia. Apocalipse 17, 14 também diz: lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com ele, com o Cordeiro. Aleluia. Então já vimos, os reis da terra são mortais e substituíveis. O rei, Jesus é insubstituível e imortal. Eterno, pronto, a expressão termina aqui. Rei eterno, para sempre. Então vamos no ponto 2, para darmos sequência. Vamos lá. Ponto 2, nós vimos que o reino humano os reinos humanos são indestrutíveis. Quer dizer, podem ser destruídos. Os reinos humanos constituídos pelos homens podem ser destruídos. Acabam, terminam, tem período. Reinos humanos não são para sempre. E já vimos vários. Vimos a Babilônia, vimos o Medo-Persa, vimos a Grécia, vimos... quer dizer, foram vários e vários reinos que já surgiram e desapareceram. Amém? Então, o reino de Deus é indestrutível. Uau, essa particularidade é muito importante, amados irmãos. Onde é que nós vamos ver? Nós vamos encontrar no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 até 14. A Bíblia diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14. Foi-lhe dado domínio, a Jesus Cristo. Aqui estamos a ver na visão de Daniel, Jesus está a falar do rei. Foi-lhe dado domínio e glória, o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quero dizer, amados irmãos, que se nós entendemos a definição de reino, aquilo que Cristo veio fazer, o reino de Cristo estabelecido, que é a extensão territorial da verdade. Por quê? Porque vimos aqui a extensão política, acabamos de observar. Quer dizer que Deus é rei e Ele enviou Jesus para ser rei também aqui na terra. Aleluia. Então, quando Jesus veio ser rei, Ele primeiramente estabeleceu um povo. E esse povo, deste reino, jamais será destruído. Vocês poderão ver os cristãos a serem mortos, a serem escorraçados das suas residências, dos seus bens, apoderando-se de tudo que era deles, mas esse reino jamais será destruído, porque desde o princípio que começaram a perseguir a igreja até hoje, a igreja jamais será destruída. Então a igreja não é estas casas de tijolo, esses templos construídos que nós estamos a ver. Perceba que a igreja, estamos a falar de um corpo invisível espiritual. Pessoas que servem ao Rei, que servem a Cristo. Esta é a igreja. E nós podemos estar espalhados em vários pontos do universo, mas Deus conta cada cidadão como membro dessa congregação. Dentro destas religiões, também tem filhos do reino, mas elas não se confinam à religião ou à organização, à instituição. Não é o reino, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o conjunto de todos os servidores fiéis a Deus. Aqueles que foram comprados pelo preço, aqueles que foram escolhidos, chamados por Deus. Aleluia. Então, aqui chegamos até o ponto 2. Vamos ler agora o ponto 3. O ponto 3 traz a diferença aqui. Os reinos humanos são temporais e periódicos. Quer dizer, os reinos humanos têm tempo de existência, também têm período,
tem aquilo que o próprio Deus determina. Há reinos que existem e depois terminam. Começam, terminam e acabam-se. Amém? Mas, no entanto, o reino de Deus é eterno. Se Deus é eterno, o reino é eterno. Mas vamos lá dar o suporte de escritura. Daniel 7:27. Ainda a Bíblia diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e o obedecerão. Amém? Está dizendo, na confinação dos tempos, no finais dos tempos, quando tudo terminar, vamos poder observar este reino, porque os filhos de Deus vencerão. Jesus Cristo virá e será rei aqui na terra. Nós já somos filhos do reino, membros deste reino, mas Jesus vai vir e vai estabelecer a plenitude dos tempos, o culminar de tudo, do seu projeto, do seu plano, propósito estabelecido desde a fundação do mundo. Jesus Cristo será o rei, e todos os reinos que hoje existem vão desaparecer, eles serão destruídos, serão aniquilados completamente. Jesus está voltando. Amém? Daniel 2:44, a Bíblia também diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas eles mesmos subsistirá para sempre. Aqui na visão de Daniel, o anjo está a interpretar a visão a Daniel para que Daniel compreenda que o estabelecimento do reino dos céus na terra viria através de Jesus Cristo. Queria entregar o reino a um povo, aos seus seguidores, aos seus fiéis. E esse reino seria de domínio eterno. Quer dizer, já começou o reino. Nós somos cidadãos do reino. E o reino já começou. E nós já temos... Já existimos, já temos domínio sobre tudo. Pode parecer aos olhos do mundo que não temos, mas nós temos domínio sobre tudo. Amém? Então, ainda que matem o povo desse reino, ainda que destruam, mas o reino jamais será destruído. E também não conseguem exterminar todo o povo desse reino. Quer dizer, Deus ele mesmo, no seu propósito, na sua vontade, vai conceder que alguns sejam martirizados, como desde o princípio começou. E haverá martírios nos finais do tempo, quando se constituir o reino da Babilônia, o reino do anticristo, esse reino da besta. Ele, quando estiver constituído, quando ele formar a religião universal, ele vai dominar sobre todas as religiões que hoje existem debaixo da terra. Eles terão um só Deus, que será o anticristo. Mas o povo desse reino fugirá. O povo desse reino não se submeterá ao anticristo. Eles irão rejeitar. Aleluia. Eles irão rejeitar e sob pena de morte. Mas Deus entregará alguns para serem martirizados, mas alguns subsistirão até o último dia da vinda de Cristo. Aleluia. Aonde é que podemos ter o suporte disso? Já falamos do 24, para sempre. Aleluia. Ainda Êxodo 15:18 diz também: o Senhor reinará para todo sempre. Quer dizer, o reino de Deus é eterno. Vitalício também tem tempo, mas eterno. Aleluia. Aleluia. Eterno. Então vamos passar por esta quarta diferença. Na quarta diferença, os reinos humanos são reinos de injustiça social, má distribuição, acepção de pessoas, nepotismo e favoritismo. Certo? Todos os reinos humanos, por mais bondosos ou bons que tentem ser, eles são reino de injustiça social, onde vamos encontrar cidadão no reino. Temos os pobres, miseráveis, desgraçados, tem todas as classes, e até os menos prezados, os injustiçados. Há uma má distribuição da própria riqueza. Há exceção de pessoa, aquelas pessoas que são elevadas acima das outras. Há nepotismo, linhagem familiar, e o favoritismo, a quem eles acharem que devem prestar favor. Amém? Qual é a diferença entre o reino de Deus? O reino de Deus é reino de equidade. Glória a Deus. O reino de Deus é um reino de equidade.
Por isso, amados irmãos, é que a religião não casa nas definições que estamos aqui a falar. Porque tudo que lemos aqui sobre o reino, no quarto ponto, sobre os reinos humanos, justiça social, distribuição, má distribuição, ascensão do nepotismo, é o que a igreja tem. Aliás, é o que a religião usa. A religião ainda usa isso. Mas o reino de Deus, aquilo que veio ser estabelecido por Jesus, quando lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, a equidade que havia, a distribuição entre os bens, entre os necessitados, aqueles que tinham necessidade, e não se colocar a ninguém superior aos outros, que todos somos conservos, andarem naquela revelação. Esta é a vontade de Deus e é tudo que Deus preparou desde a fundação do mundo para que o mundo observasse, testificasse os filhos do reino como viveriam. Amém? Vamos lá. Nos Salmos 45, versículo 6 diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amém? Sabe o que é um cetro? Aquela, como é que se diz? Esqueci o nome. Aquela vara que anda com o rei, que é como também o martelo do juiz. Cetro, quer dizer, justiça. Quando ele estampar, quer dizer, é o cetro do reino de Deus. A justiça, equidade, equilíbrio. Aleluia? Então nós estamos a ver aqui. Amados irmãos, se eu me perdoar, eu estou com alguma alergia, amém? Não é coronavírus, mas é alergia mesmo do clima e às vezes vou tender fazendo uns barulhos estranhos. Não devia estar a fazer o vídeo, mas insisti em fazer mesmo assim. Aleluia. Então nós vamos ver agora, Hebreus 1:8, a Bíblia diz: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Cetro de equidade é o cetro do reino de Deus, amados. Equidade. A religião não está assente nisto. Isto só vai... Amados irmãos, nós só vamos encontrar isso no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 4. Nós vamos ver as experiências e as próprias epístolas dos apóstolos a descrever os filhos do reino. Porque de resto que nós vemos hoje, as religiões criaram hierarquia. Elas separam-se da vontade daquilo que Deus pretendia fazer ou que pretende fazer. Pretende fazer, aliás. Amém? Então a religião não casa com isso. A religião tem as mesmas coisas do sistema de governos do mundo, que não tem nada a ver com aquilo que é a vontade expressa de Deus, se nós lemos a Bíblia Sagrada, amados. Amém? Então, quinto ponto de diferença entre o reino do mundo e o reino de Deus. Os reinos humanos têm leis injustas. Por mais que a gente participe das leis, participamos de pelor de elaboração de coisas, eu pessoalmente tenho uma lista de leis que eu não concordo. O governo pode parecer bom, tudo, mas tem leis injustas, há injustiça. Como nós podemos realmente resolver essa situação? Vamos olhar para o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça eterna e verdade. Deus, aliás, nós vivemos no reino e sabemos como Deus age. Por isso é que, e vamos olhar uma coisa, a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Deus tem esses atributos, ele é justo, santo, amoroso, piedoso, misericordioso, Deus de graça, de paz. Todos os atributos de Deus funcionam nele. Quando Deus diz alguma coisa e determina, tudo tem a ver com a sua justiça, seu amor, equidade, tudo. Então é o único rei justo. Aleluia. É o único rei justo, que tem o único reino justo. Porque esse reino subsiste até hoje, existe, permanece ali no céu. Os anjos continuam operando, servindo a Deus e ministrando para nós em amor, gratidão, justiça, santidade, reverência, honra a Deus. Porque é um reino de justiça e santidade. Aleluia. Então, o que é que nós vimos aqui? Salmos 119, versículo 142, a Bíblia diz-nos assim: a tua justiça é eterna e a tua lei é a própria verdade. A lei de Deus é a própria verdade. Lei de Deus é a própria verdade, a sua justiça é eterna. Aleluia. Romanos 14, 17.
Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos e bebemos, mas a uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aleluia! Então nós estamos a ver aqui que Deus está a descrever o que é o reino. O que é o reino de Deus? Não é aquilo que os religiosos estão a tentar trazer. Hoje os não comem isso, não comem carne, não estamos bem ali, mas que o apóstolo Paulo faz aqui uma referência. Não é o que comemos e bebemos, mas é vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É preciso compreendermos isso tudo. Isso também daria outra lição para darmos. Mas vamos aqui, vamos nos focar no ponto principal. Aleluia! Então, o reino de Deus é um reino de justiça, irmão. Tudo que nós recebemos de Deus, nós devemos consentir. Por isso é que a nossa oração termina só que seja feita a tua vontade. Nós oramos muitas das vezes a Deus e dissemos: Senhor, eu estou a viver essa situação. Eu gostaria muito que a solução fosse essa, que o Senhor fizesse isso, que o Senhor me desse isso, que o Senhor permitisse que isso acontecesse. Mas no final nós terminamos sempre dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. O que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a nos submeter à vontade do Rei justo, amoroso, piedoso, bondoso. Todos os atributos de Deus estão aí, porque Ele conhece melhor as coisas. Nós podemos estar a insistir em alguma coisa agora, mas a vontade de Deus, o propósito do plano, porque o propósito dele é nos resgatar. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo é bem claro em dizer que o Espírito Santo que foi outorgado em nós, tampado, carimbado em nós, até o dia da redenção. Quer dizer, o Espírito Santo veio para caminhar conosco até os fins dos tempos. Para quê? Para que nós não nos perdemos. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, para que nós nos arrependemos das coisas erradas, para que nós emendamos os nossos caminhos. Por quê? Porque Deus está-nos a guiar como um pai, conduz-nos ao caminho, faz-nos fugir do caminho largo da religião, dos falsos ensinos, da apostasia, das heresias, nos coloca no caminho da verdade. Filho, é aqui o caminho, está bem, está a sofrer, continua, é aqui. Entende? Então é esse o Espírito que Deus, o Espírito Santo que ministra para nós. Para quê? Porque o reino de Deus é reino de justiça eterna e verdade. Aleluia? Aleluia. Então vamos ao sexto ponto, penúltimo ponto, para terminarmos. O estudo é breve. E vamos falar do sexto ponto. Os reinos humanos, os cidadãos buscam ser para merecerem e serem aprovados. Escuta bem, escuta o que eu vou dizer aqui. Os cidadãos buscam ser para merecerem e serem aprovados. Os cidadãos dos reinos humanos é esta a particularidade que têm. Aleluia. Se o indivíduo era marginal, ou então ele procura agora, não pode mais, então ele tem que fazer coisas corretas para merecer ser aprovado. E que muitos reinos pela injustiça, essas pessoas, por mais que mudam de perfil, mas o fato dele ter cometido uma vez algum erro e foi registrado, tem um cadastro judicial, ele jamais terá os mesmos direitos que aqueles que nunca cometeram nada. Deus olha para isso como injustiça. Por que eu digo Deus olha para isso como injustiça? Deus olha para isso como injustiça porque Deus diz que nós que éramos até os assassinos, Deus olha para nós igual. Desde o momento que nós viemos para Ele, aceitamos a Jesus, Deus agora nos considera um cidadão limpo, santo, como o outro que já estava lá há mais tempo. Por isso a parábola os cristãos gostamos de dizer do filho pródigo, mas eu digo do pai perdoador, porque é de Deus mesmo. É a referência de Deus. É que nós vimos, quer dizer, o filho que permaneceu com ele tinha todos os direitos, mas ele estava preocupado com o que saiu, porque aquele quando saiu voltou, ele voltou a lhe resgatar e teve alegria. Essa é a justiça, a misericórdia, a bondade de Deus, que você não encontra no reino dos homens. No reino dos homens, se você está cadastrado, fica cadastrado para sempre. Por mais que você até mude e já fosse atenuado, perdão, mas esse teu perfil de que você foi um dia, cometeu algum crime, vai te seguir para o resto da vida. Vai afetar no teu emprego, vai afetar todas as coisas que você faz. Amém? Então o reino dos homens é o reino da justiça. Não gostarias tu, você que já mudou de vida, você que está a me ouvir, seja lá onde estiveres, você que já mudou de vida, cometeste um erro na tua juventude ou mesmo na tua adolescência, já na idade adulta, e cumpriste a pena, foste solto, mas hoje isso continua a te perseguir 23 anos depois, sim, 40 anos depois, mesmo com bom testemunho, mudaste de vida, mas aquele perfil de que você fez uma vez, continua aí.
Deus não faz isso. Aliás, Deus até, nós cometemos, desde que nos arrependamos na presença do Espírito Santo, porque Ele que nos leva ao arrependimento, Deus te resgata novamente, te lava e te volta a colocar, continua a te fazer caminhar. Porque Ele está ali para te ajudar. Qual é o rei que faz isso? Qual é o reino que faz isso? Então, aí estamos a ver essa exposição que estamos a fazer. Agora vamos falar do reino. Já falamos da injustiça, o cidadão busca um sempre para merecer. Quer dizer, você tem que fazer alguma coisa, tem que andar bem, tem que fazer isso. Você está sob uma lei. Você precisa não cometer isso, porque o reino vai te condenar, o governo vai te fazer. Você, oh meu Deus, tem que fazer. Então você procura ser. Não que esteja errado, eu estou a dizer na forma humana, não que esteja errado, mas estamos a dizer o trabalho que você tem. Isso até representa a própria lei no passado. Isso representa, figurativamente representa o próprio a lei dos sacrifícios cerimoniais da purificação, pela qual os homens tinham que trabalhar para merecer alguma coisa. Amém? Aleluia. No entanto, quando olhamos para o reino de Deus, os cidadãos foram escolhidos, escuta bem, presta atenção, os cidadãos do reino dos céus, eles foram escolhidos pelo Rei Eterno, comprou-os com seu sangue e vida. Deus é que te escolheu. Deus é que te separou. E Ele pagou o preço por ti. Os cidadãos desse reino dos céus, eles foram comprados pelo sangue de Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Você não adquiriu cidadania. Você não buscou ser para merecer ou para ser. Aleluia. Você não foi diante do reino, como muitos de nós emigramos a países e buscamos ter nacionalidade com base no perfil, no nosso caminhar. Nós temos uma nacionalidade por merecer, porque nós tivemos que ser aprovados, tivemos que ser bons cidadãos, e continuamos a ser isso. E aí eles estão tendo essa cidadania. Depois vais entender mais à frente um bocadinho. Eu vou falar mais de alguns aspectos. Te dão essa cidadania. Mas a Deus, e esse aspecto que eu estou aqui a falar, tem a ver com as religiões. Que você deve fazer alguma coisa para ser. É igual ao reino dos homens, reinos humanos. Porque você, para ser religioso de qualquer que seja a religião, mais à frente vamos falar disso, você precisa primeiramente fazer coisas para que você seja um bom budista, um bom islamista, um bom hinduísta, seja qual for um bom judaísmo, para praticar o judaísmo, você precisa fazer coisas. E vimos isso, que na Bíblia Sagrada aponta aquilo que eles estavam a tentar trazer à igreja primitiva, para que eles também fizessem para serem considerados judeus. Está a ver a questão? A religião tem os mesmos aspectos dos reinos humanos. Mas olha aqui que Deus, no reino de Deus. No reino de Deus, os cidadãos foram escolhidos pelo Rei Eterno e comprou com sangue e sua vida. Depois eu vou esmiuçar um bocadinho mais. Porque ele comprou com sangue e sua vida. Deus deu sangue, pagou pela vida, com a vida dele, e deu o seu sangue para te resgatar e te comprou. Você não fez nada para merecer o que você recebe. Você não fez nada para ser considerado cidadão do reino. Simplesmente a tua fé que age para receber essa salvação. Mas Ele é que te escolheu antes. Não há vanglória em ti. É uma grande dívida que temos com Cristo. Aleluia. É uma grande dívida que temos com Jesus. Apocalipse 5:9. Para suportarmos essa afirmação, esse ponto que escrevemos aqui. E a Bíblia diz: entoava um novo cântico, dizendo: digno eis de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Quer dizer, Deus, Jesus é que pagou. Ele comprou esse povo. Ele pagou com o seu sangue. O preço das nossas vidas é o sangue de Jesus. Está a ver a responsabilidade que temos como filhos de Deus? Porque Jesus pagou com o seu sangue. Ele não comprou não te comprou com não comprou com pedras preciosas, ouro, prata, que é perecível. Ele não pagou essas coisas que os homens pagam. Ele pagou com sangue. Essa é a grande diferença do reino dos homens e o reino de Deus. Jesus pagou com sangue. Jesus pagou com sangue. O que é que você tem para dar para Cristo? A não ser a tua própria vida. Entregar a Ele.
Amém? Porque ele não completa com coisas perecíveis, porque ele vai derreter as coisas perecíveis. Tudo isso que nós vemos, diamante, ouro, prata, todas as riquezas do mundo, o Senhor vai desfazê-las. E você vai ver que isso não vale nada. Mas ele pagou com a sua vida. Quer dizer, ele deu sentido à tua vida. Deu valor à tua vida. Aleluia. Deu significado às nossas vidas. Então é isso que nós estamos a ver aqui. Ainda no Atos 20 e 28, a Bíblia também diz: atendei vós, apóstolo Paulo despedindo-se da igreja, atendei vós e por todos o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual comprou com seu próprio sangue. Quer dizer que Jesus comprou a igreja com o sangue dele. Por isso é que quando nós vimos esses falsos profetas, falsos mestres, esses coaching, esses meninos, eles não foram comprados com o sangue de Jesus. Se alguma vez foram, então pisotearam nele. Olha o reino de Deus. Jesus comprou com o seu sangue. Está a dizer, quer dizer, ao ter cuidado de pastorear, temos que, Pedro fala também desse pastorear, o qual comprou com o seu próprio sangue, a ovelha, quer dizer, o povo, o rebanho de Deus, porque você também é ovelha. Não há superioridade dos filhos do reino acima dos outros. Não. Nós somos conservos. Há responsabilidade. Superioridade não há, mas responsabilidade. Agora, a religião criou superioridade, que criou hierarquia. Criou homens que se dizem que têm mais unção que você. Homens que têm... Quer dizer, se fez uma espécie de Deus para ti. A religião é que criou isso, amados irmãos. Jesus não instruiu isso. Vocês se recordem no momento que Jesus estava a ser traído, na noite que ele seria traído, quando estava com seus discípulos sentados. Aliás, ele ia orando. E ele depois disse que... aliás, Judas Iscariote, quando veio apontar Jesus, ele disse, instruiu um sinal, está na Bíblia Sagrada. Ele diz que aquele a quem eu beijar, prendam-no, é Jesus. Por que Judas, você se pergunta, por que Judas teve que dar um sinal para os sacerdotes prender a Jesus? Se os sacerdotes já falaram com Jesus várias vezes, conversaram, por quê? Se várias vezes mandaram fazer perguntas, e lhe viram várias vezes, qual é o problema deles não identificar Jesus no dia de irem prendê-lo? Deus queria deixar bem claro ali, meus amados, eu acredito que Deus queria deixar bem claro aí, que Jesus não viveu exercendo superioridade. Ele não tinha, não tinha roupas sacerdotais, ele não tinha aquilo. Porque hoje, quando vimos a serem feitos alguns filmes, o sentido que faz os filmes é demonstrar alguém com autoridade. Então colocam Judas, Pedro à frente, abrirem caminho para Jesus passar. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Como é que Jesus, a mulher com fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus? E Pedro respondeu até: Senhor, todos te empurram. Quer dizer, Jesus estava caminhando o povo como... Não tinha aquilo que os filmes tentam demonstrar a nós. Que Jesus estava no meio, eles cobriam Jesus, faziam aquela cobertura presidencial dos homens. Não. Isso é coisas que os homens estão... É imaginário dos homens aqui. E esses religiosos, eles cada vez mais vão imitando a prática dos governos seculares, dos reis. Eles seguem tudo isso que o mundo faz. Porque o desejo é o que está no coração deles. Eles estão... A ausência de Cristo na vida deles faz com que eles observam e seguem as coisas do mundo. Porque Deus nunca lhes mostra isso que nós estamos aqui a falar. Ou se eles mostrou, eles rejeitam. Eles preferem seguir as coisas do mundo. Deleites da carne. Quererem ser como político, quererem ser como rei, quererem ser honrado pelos homens. É o problema da carne. A ausência do Espírito Santo fazer essas coisas. Aleluia. Então lemos, Jesus comprou com o seu próprio sangue a igreja que estamos. O povo, não é a igreja, a denominação, a instituição religiosa, essas construções que existem ali. Estamos a falar igreja, povo santo separado por Cristo. Eu depois aqui vou falar de algumas revelações mais profundas ainda, porque
nós somos luminares. E esses luminares, há uma representação que Deus usa no livro do Apocalipse sobre os luminares, que nós temos que procurar entender. Deus olha para nós como luz. E essas luzes estão patentes em todo o globo, onde Ele tem os seus filhos. Esse é o meu filho, aquele é meu. Então nós somos os luminares. Essa representação figurativa quer dizer boas obras, salvos, limpos, santos. Aleluia? Aleluia. Então vamos lá, último ponto para terminarmos hoje. Na verdade, vamos falar do ponto 7, que é o último. Já falamos de 6 pontos, vamos falar do outro ponto que é o 7. O 7º ponto diz assim: os reinos humanos, os cidadãos pagam imposto. Preste bem atenção nesse ponto. Os cidadãos pagam imposto para quê? Para a subsistência do reino. Nos reinos humanos, eu tenho que pagar impostos para que o meu reino subsista. Reinos humanos servem dando sua vida pelo rei o reino. Quer dizer, eu, ao servir, pagando impostos, fazendo todas as coisas, ao meu servir, eu também luto para combater, luto para salvar o rei, para que o rei esteja em vida. Eu tenho que sacrificar a minha vida nos reinos humanos. E recorde-se que, vamos terminar, e recorde-se que Jesus falou por acaso sobre isso, quando Pedro tirou a faca para defender Jesus, ele disse, põe isso de lado, achas que se o meu reino fosse desse mundo, na verdade estou aqui a usar minhas palavras, se o meu reino fosse desse mundo, eu não pediria 12 legiões de anjos, suplicava ao Pai para que o Pai me enviasse 12 legiões de anjos para combater contra eles. Achas que eu seria preso assim? Você não entende as coisas espirituais. Coloca a faca de lado, consertou a orelha do homem. Por quê? Porque não era esse, o objetivo não era esse. Ele tinha que pagar o preço com o sangue para resgatar o povo seu. Porque o reino não é desse mundo, os princípios não são baseados nos princípios humanos. Nos princípios humanos, Jesus tinha que depor o governo romano. Jesus tinha que depor todos os governos, os sacerdotes. Tinha que, assim como as outras igrejas estão a lutar para tomar templo, Jesus tinha que tomar o templo dos religiosos. Com seus discípulos e a facada, colocar o povo, controla, vamos manter isso sob segurança. Agora eu sou o novo sacerdote. Este é o reino humano. Este seria o reino humano. Mas Jesus disse, não, vocês não entendem as coisas espirituais. Ele veio morrer, pagar com o seu sangue para resgatar um povo. E assim o fez. Nós temos que dar vida, nós como cidadão temos que dar vida pelo rei. Sabemos que ele vai tomar conta do rei, tem que morrer por esse rei. Porque você tem que manter o reino firme. Então tem que dar a vida. Obedecem a uma hierarquia e um escalão. Há uma hierarquia, um escalão. Amém? Por isso é que Jesus dá outro exemplo. Ele diz, sabeis que os que governam entre os homens se assenhoriam entre eles, mas não seja assim entre vós. Seja aquele que quer ter alguma posição, que seja o serviçal. Você quer realmente servir, então seja serviçal. Começa pelo serviçal. Seja você o que faz as coisas pelos outros. É a lei do reino de Deus. Aleluia. Então, qual é a diferença? Agora vamos falar da diferença. Vamos ter que demonstrar aqui naquilo que é a vertente de Deus. O que é que diz? O reino de Deus é de total, escuta uma coisa. Enquanto os reinos humanos, os cidadãos pagam imposto para a subsistência do reino, o reino de Deus é de total dependência de Deus pela sua providência. Aleluia. O reino, aqui você desconstrói qualquer forma como é que se diz? Dessas cobranças que esses malandros fazem no seu falso evangelho, nessas religiões. Porque o reino de Deus é de total dependência de Deus pela providência. Quer dizer, o Deus proverá. Ele é que te deu a providência da compra do cidadão. Ele é que dá a própria providência da subsistência do reino, depende do próprio Deus também. Amém? Os cidadãos servem ao rei. Agora vê, no reino humano, o cidadão obedece a uma hierarquia, paga o imposto e obedece a uma hierarquia. No reino de Deus, os cidadãos servem ao rei em amor e gratidão pela graça e o seu amor. E a sua graça seria até em amor e gratidão pela graça e seu amor, aliás, certo? Amém? Então, o cidadão no reino, os anjos que servem a Cristo, os anjos que servem a Deus, teremos muito mais para agradecer a Deus, viver em gratidão, honrar, glorificar ao Senhor por tudo que Deus fez. Porque nós não merecíamos,
Mas os anjos que já servem a Deus, o reino de Deus é de justiça e paz. Quer dizer, os anjos não servem, e amor, os anjos não servem por hostilidade. Eu uma vez disse a uns religiosos de uma certa igreja, que eu lhes disse, conforme eu vejo vocês a ministrarem o povo daqui, o medo que vocês colocam, as punições que vocês colocam a essas pessoas, eu consigo perceber que isso não é obra de Deus. Sabe por quê? Por quê? Porque se nós olharmos, Satanás e os seus anjos demônios também vivem numa organização que funciona. Ele gere a sua organização, os demônios cumprem, fazem coisas, destroem a vida de pessoas e tentam se apossar de uma forma organizada também. Mas esses anjos, demônios, não servem a Satanás por amor. Eles não têm amor a Satanás. Eles não amam o diabo, não reverenciam o diabo. Ele reverencia o diabo, mas eles vivem servindo por hostilidade. Eles têm medo vamos dizer, do castigo que lhes pode ser imposto. Então eu que questionei também aqueles religiosos, disse, olha, se vocês estão a usar essa estratégia de controlar esse povo assim, isso é uma religião igual ao Satanás. Por quê? Porque Satanás é que gera através de hostilidade, imposição de medo para controlar esse povo. Mas, no entanto, o povo santo de Deus não vive na liberdade. Eles estão livres de servir e servem por reverência, de vontade de coração expressa. Por amor, não é nada que eles impõem, não é nada que eles fazem porque têm medo de alguma coisa, eles fazem porque amam a Deus e reverenciam a Deus. Este é o verdadeiro cristianismo, ou o verdadeiro fiéis de Cristo servindo a Deus. Servir em liberdade. Os anjos servem em liberdade, eles não servem a Deus porque têm medo que Deus vai lhes castigar. Eles servem a Deus porque eles reconhecem que esse é o Senhor de toda a terra, esse é o Supremo, o Senhor, o Salvador. Acima dele não há ninguém. Os anjos servem a Deus por estas coisas, eles servem por reverência do seu amor, a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Eles não é lhes imposto o servir, tem medo que Deus vai lhe fazer como... Não, eles servem por amor, amados. Vocês temos que entender. Os anjos servem Deus por amor. O amor que eles têm por Cristo. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E nós, quando estivermos com Ele na glória, nós seremos gratos pela eternidade. Não terá fim. A nossa gratidão pela eternidade será por toda a eternidade. Aleluia. Serve por amor. Então, prestam honras e glórias apenas ao rei e todos são conservos do rei. Quer dizer, não há hierarquia no reino de Deus. O Senhor fala de galardão, mas o galardão é um mistério de Deus. Ele diz que vai dar galardão. Mas, no entanto, não há uma hierarquia. Alguns religiosos tentam apontar, o arcanjo Miguel, o Gabriel é mensageiro, arcanjo é príncipe. Ok, tudo bem, estamos a ver essa titularidade que está sendo dada, tudo bem. Mas uma coisa é certa, que Deus é, essa hierarquia de que um anjo é superior ao outro, nós os homens é que estamos a construir. Mas nós estamos a ver funções. Da mesma forma, Deus, quando ensina o casal, deve ser unido, deve andar, o marido ou cabeça. Deus também não está a dar uma espécie de hierarquia, superioridade ao marido sobre a mulher. Ele está a dar responsabilidade, papéis distintos. E esses papéis culminam que o homem faz uma coisa e a mulher faz a outra, mas fica sobre tutela, sobre responsabilidade tendo o homem como cabeça. Então essas coisas nós precisamos compreender. Foi isso que Jesus ensinou à igreja. Então, por quê? Porque se nós tentamos compreender aqui, temos que olhar para a própria Trindade. Vamos dizer que perdão, amados. Perdão. Eu estou com alguma alergia, me perdoam pelo gesto. Então, se nós compreendemos essas coisas, vamos ver, por exemplo, que também a Deus na sua Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não se constitui uma superioridade, porque Ele diz que são um. Deus afirma que é um. Deus diz que Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade é única, é uma só pessoa. Mas, no entanto, vimos uma espécie de funções distribuídas. E Jesus reverencia a Deus. Jesus diz o Pai, o cabeça. Deus diz o meu Filho amado. E o Espírito Santo, na sua grande função, que é o administrador de todo o universo. Quer dizer,
nós estamos a ver essas hierarquias humanas que são importantes, as hierarquias humanas são importantes. A igreja, que se diz a igreja, nunca devia se estabelecer nessa, porque Jesus já estabeleceu o princípio. Ele disse aos apóstolos que não, você não se associa em cima dos outros, mas que seja você o serviçal. E ouvimos que Pedro também faz referência novamente a isso. Que você não pode por tua ganância dirigir o povo, fazer... Então, é a destruição dos princípios religiosos que estava a ser feita. Mas essa religião prossegue até hoje. Por quê? Porque os homens simplesmente estão corrompidos com ideias carnais e não conseguem se desligar dessas coisas. E adoram essa honra dos homens. Amém? Então, vimos aqui, acabamos de ver as diferenças. E eu queria mostrar para suporte do que acabamos de afirmar sobre o reino do céu. Então, queria também apresentar Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Vamos a ver, Deus já dá providência. Diz: olha, entenda as coisas de Cristo, segue as coisas de Deus, entenda a verdade, busca saber sobre esse reino, porque as outras coisas eu vou te acrescentar, aquele que você tem necessidade. Antes ele explica, fala os lírios do campo, as aves do céu, ele vai falar o comer, o beber, está dizendo, eu vou vos dar isso. Você vai ter, mas não se preocupa com isso. Busca primeiro esse reino. É o mais importante que você deve fazer na tua vida. Amém? Ainda no Salmos 105 diz: nunca mais haverá qualquer maldição nela, estará diante dela, Apocalipse aliás, estará diante dela o trono de Deus, o Cordeiro, e os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz, a candeia da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos e séculos. Apocalipse 22, 3 até 5. E podemos ler também Salmo 108. Salmo 108 diz: seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e a toda a terra esplenda a tua glória. Ainda vamos ler Filipenses 2, 5 a 11. A Bíblia também diz, ou podemos ler até só... podemos ler: tende vós o mesmo sentimento. Jesus deixa aqui, vamos ler mesmo a partir do 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, assim mesmo humilhou-se e tornou-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou de tal maneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre dos que estão do céu, debaixo na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ainda Apocalipse, vamos ler: prostrei-me ante dos seus pés para adorá-lo. Estamos a ver aqui o anjo, estamos a falar da referência do anjo. E ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos. Mantém o testemunho de Jesus. Ai, ai, ai. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mateus, Apocalipse, para terminar, 22, 9. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e os que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. O anjo estava a dizer, de tanto poder esperto, glória que esse anjo aparece. Mas está a dizer a Pedro: eu sou teu conservo, nós somos conservos. Os anjos conosco somos conservos. Olha bem, os anjos e o povo santo somos conservos. E ele diz: guarda o testemunho. Ele está a dizer, guarda apenas o testemunho desta palavra, desse livro. Porque está a dizer que nós somos conservos tanto dos profetas como dos próprios anjos. Mas ele diz: adora a Deus toda a glória, amados.